Nós te adoramos, Yeshua. Nós te adoramos, Deus. A tua graça nos basta, Santo Deus. Nós te louvamos por quem tu és. Nós te louvamos porque o teu amor nos alcançou, Santo Deus. Nós te louvamos porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno de receber toda honra, toda glória e todo louvor, papai. Nós te agradecemos porque o Senhor está no meio de nós, porque nós sentimos a tua presença aqui neste lugar. Nós queremos ouvir mais de ti. Nós queremos te servir melhor a cada dia, Pai. Vem com a tua presença em nossas vidas e nos faz transbordar do teu Espírito que habita em nós. Seja feita a tua vontade, Pai de amor. Nós te amamos, Santo Deus. Nós te amamos, Yeshua. E é no teu nome, Jesus Cristo, que nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Pessoal da igreja, com a graça e a paz do Senhor, amém? Eu tenho um convite para fazer para os irmãos. Não, agora não é de missões. A minha amada igreja, obrigado, amados irmãos, por todas as orações e investimento em minha vida. Não foi você quem me escolheu, mas eu escolhi. João 15:16. Convite. O nosso pastor, Marco Antônio de Moraes, convida. Marco Antônio de Moraes e demais formandos sentem-se honrados em convidar Vossa Senhoria e família para participar das solenidades da formatura, teologia, colação de grau dia 15/12 deste ano às 19 horas, Avenida Amintas Osório de Matos, 1531, Niterói, Iuna, Espírito Santo, dia 15 de dezembro às 19 horas. Você, enquanto igreja, está convidada para poder participar da formação em teologia do nosso amado Marco Antônio, ali em Iuna. Nós estamos hoje encerrando mais uma campanha de missões, essa de missões nacionais. Nosso tema da campanha foi movidos pela? Em todo tempo nós temos que ser movidos pela graça. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em um pedaço da divisa, 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 15 ao 17. Vou estar fazendo a leitura na linguagem, na NVI, Nova Versão Internacional. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 15 ao 17. 2 Coríntios 4, do 15 ao 17. Segunda Coríntios 4, versículo 15 a 17, diz o seguinte: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Amém? Vamos falar novamente com Deus? Senhor Deus, eis-me aqui. Usa-me conforme o teu querer e a tua vontade. Eu não sou nada sem o Senhor e eu sou completamente dependente do agir do teu Espírito em mim. Eu quero ser tua boca nessa noite, para a tua igreja que está reunida aqui na tua casa, Deus. Me usa para a honra e glória do teu nome. É no nome de Jesus Cristo que eu lhe peço que você esteja agindo com o teu Espírito na tua igreja também, Pai. Fazendo abrir os olhos e os ouvidos espirituais, para que a tua vontade seja vista pelo teu povo.
Eu oro em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Amém. Eu quero falar um pouquinho para os irmãos nessa noite sobre vocação. Vocação geral e vocação específica. Mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre graça. Nós tivemos a proposta como tema dessa campanha de movidos pela graça. E graça é uma dádiva, um favor. E quando pensamos na graça divina, nós entendemos que ela representa um favor imerecido, quando o amor de Deus nos alcança em Cristo Jesus, mesmo quando éramos ainda pecadores, completamente merecidos, não é verdade? A graça, o favor imerecido que nós temos vindo da parte de Deus. A Bíblia diz, em Romanos, capítulo 5, versículo 8, que Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, mesmo pecadores como nós estávamos, Deus nos ama tanto, que Ele prova o amor dEle por nós. Enviou Cristo para morrer em nosso lugar, para pagar a dívida que era nossa. Isso é graça. Isso é nós recebermos algo sem merecimento algum. Ou você pensava que você merecia a salvação? Ou você pensava que você merecia que Cristo morresse na cruz? Alguém aqui merece a morte de Cristo na cruz? Nós não somos merecedores. Isso é graça. É a graça que nos alcançou. Tito, o versículo-chave da campanha anterior foi: a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Tito 2,11. Então a graça nos alcançou. Mas a grande questão é, o que é, se eu estou querendo falar de vocação, o que é vocação? A palavra vocação, ela é derivada do latim. Vocare, que significa chamar. É uma inclinação ou habilidade que leva o indivíduo a exercer determinada carreira ou profissão. Quando alguém é vocacionado, pressupomos que alguém o chamou. E no Novo Testamento, nós percebemos dois os tipos de vocação. A primeira vocação é a que eu e você temos, a que todos nós temos, que é uma vocação, vou dizer, geral, que é para a salvação. Todos nós somos chamados para ser salvos pela fé em Cristo Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, pela graça, todos nós temos uma vocação, um chamado que é para a salvação. E deixa eu te dizer, mas por exemplo, em Hebreus, capítulo 3, versículo 1, diz assim: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem seus pensamentos em Jesus, apóstolo e sumo sacerdote que confessamos. Então, todos nós somos chamados, temos um chamado celestial, um chamado para a salvação. Até porque, se nós formos parar para pensar, Deus não nos criou para a morte. Deus não nos criou para estarmos separados da presença dEle. Todos nós somos vocacionados e nós temos um chamado celestial, um chamado para a salvação. Mas esse chamado geral, ele não é limitado a simplesmente, fui chamado, estou salvo e tudo certo, acabou o meu chamado. É assim que funciona? Não. Porque nós somos chamados para um algo mais. No conceito do chamado, na vocação geral, quando somos salvos, nossa vida por inteiro deve ser condicionada a cumprir a missão que nos foi dada. Quando a graça de Deus nos alcança por meio do chamado da parte do Espírito Santo, devemos viver com a disposição de testemunhar aquele Espírito que habita em nós. Mas calma, nós não precisamos nos preocupar de forma assim, nossa, sou chamado, e agora? O que eu posso fazer? Tudo é por parte dele, né? Nós vamos a Cristo porque Ele nos chama. Nós entendemos a mensagem porque é o próprio Deus, o Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos chama, é Ele quem nos convence, mas nós temos que dar uma resposta. Ou Deus te obriga?
Deus nos obriga a aceitar Cristo Jesus? Quem é que foi obrigado por Deus? Nós temos um chamado livre-arbítrio. Eu gosto de ministrar a palavra com feedback, retorno. Vamos conversar comigo. Amém? Nós não somos obrigados. O chamado que Deus nos faz é sempre com livre-arbítrio, nossa liberdade de escolha. Tudo começa por Ele. É Ele quem pagou o preço. É Ele quem nos criou. É Ele que pagou o preço para nos livrar do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é nosso Salvador, porque o salário do pecado é morte. Mas Ele morreu a morte que era nossa. E por isso Ele nos salva da condenação do pecado. Mas é nosso Senhor, Ele precisa ser. Domingo nós falamos sobre isso. Nós precisamos ter uma mudança que é guiada sempre por Ele, sempre por Cristo. Vivermos em Cristo. E se nós tivermos o chamado geral, que é o chamado de salvação, nós também tivemos a capacitação que vem de Deus. A Bíblia diz em Atos 1:8, mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Então, a capacitação que nós precisamos para cumprir o chamado, que é o geral, primeiro de sermos salvos, de aceitarmos a salvação que nós temos em Cristo, pela graça, e depois de sermos testemunhas dEle. Ele nos capacita, Ele nos dá a força que nós precisamos ter. E olha o que diz mais, em João capítulo 15, versículo 5, diz assim: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quando Deus ministrou meu coração para trazer a palavra sobre a responsabilidade que nós temos de não termos só experiências com Cristo, mas em Cristo, é porque sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nós não podemos nada. E se nós estivermos ligados com Ele e refletirmos quem Ele é, nós cumprimos a missão, a vocação, o chamado que todos nós temos, a vocação geral, que é testemunhar e dar frutos. O versículo que está aqui no convite do Marco Antônio, de João capítulo 15, versículo 16, não foi você quem me escolheu, eu te escolhi. Não foste vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e fruto que permaneça. Então, todos nós, enquanto discípulos, temos um chamado para a salvação, e o chamado geral, que é de fazer outros discípulos. Ou é só o pastor que faz discípulos? Ou é só o missionário que faz discípulos? Ou é só aquele que tem um título dentro da igreja que faz discípulos? É? Todos nós, enquanto cristãos, temos o chamado de sermos testemunhas e de ganharmos outros para Cristo. A graça que tem se multiplicado e alcançado muitos outros mais. Eu li esses versículos como referência, em especial porque são o versículo da divisa. Mas algo que às vezes a gente sente um fardo. E o versículo 16 diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Nós podemos às vezes sentir um fardo, um peso. Meu Deus, eu não sei o que fazer, eu não sei aonde ir, eu não sei como falar. A força que nós precisamos vem dele. E mesmo que nós nos desgastemos no corpo físico, espiritualmente, nós somos renovados cada vez mais. Porque nós estamos plantando uma semente que é uma semente eterna. E Ele nos chama para pensarmos muito mais nas coisas do alto, muito mais nas coisas que são eternas, do que nas coisas que são momentâneas e passageiras. Tem uma música do Resgate assim: leve momentânea tribulação. Todo e qualquer tipo de tribulação que nós enfrentarmos aqui nessa terra é nada comparado com o peso de glória eterna que nós temos garantido nos céus.
Você consegue entender isso? Que mesmo que nós nos desgastemos por completo, mesmo que nós sejamos chamados para como... É Pedro, né? Que foi crucificado. A nossa tribulação aqui é muito pequena, você consegue entender isso? Que aqui no Brasil, pela graça de Deus, nós podemos livremente pregar o evangelho aonde nós quisermos. Você consegue enxergar que nós estamos aqui prestando culto e nós não precisamos estar com as portas trancadas, nós não precisamos estar com o som oculto, que nós temos a liberdade hoje, aqui no Brasil, de andarmos com a Bíblia onde nós quisermos. Outro dia eu recebi a notícia que na China foi proibido. Bíblia. Você percebe que nós temos, que eu e você temos, liberdade de professar a nossa fé aonde nós estivermos. E entende que a vocação geral, seja qual for o cargo, ou função, ou título que você tenha na igreja, no trabalho, no lar, uma coisa é certa: você é chamado de Deus. E você precisa cumprir o seu chamado de pregar, de testemunhar, de viver Cristo. De viver Cristo aonde você colocar a planta do seu pé. Aonde eu e você colocamos a planta dos nossos pés. Não precisa ser algo para eu andar com uma camisa da campanha, para os outros enxergarem que eu sou cristão. Não precisa eu ter um rótulo, um título, líder de célula, para que outros saibam que eu sou cristão, ou que eu sou da igreja. Eu não preciso ser, com a minha palavra, falar assim: eu sou membro da Igreja Batista, para que outros percebam Cristo em mim. Porque é um chamado geral, todos nós temos, de testemunhar do Espírito que está em nós, porque é um automático. Quando nós, com sinceridade e verdade, aceitamos a Cristo Jesus, o Espírito Santo de Deus vem fazer morada em nós. Nós não somos instantaneamente, aceitei Jesus, estou perfeito. É assim que funciona? Não, nós entramos no processo de santificação. Nós entramos no processo de buscar nós mesmos, com a força que vem do Espírito Santo, sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, que é o nosso alvo de imitação, que é a pessoa a quem nós temos que ter como referência de imitação, de buscar ser igual, porque nós somos criados à imagem e à semelhança do próprio Deus. Mas o pecado, ele nos corrompeu. Mas Deus nos ama tanto que enviou o próprio Filho, que foi o único que viveu a lei de forma completa, para pagar a nossa dívida e nos reconciliar com Ele mesmo. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso está lá em 2 Coríntios capítulo 5. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse, rogamos-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós, por causa do pecado, nos tornamos inimigos de Deus. Mas Deus nos ama tanto, que pagou a dívida que nós tínhamos com Ele, que era a dívida de morte. Pelo próprio Filho que morreu, a morte que era nossa. Mas Ele não só morreu, Ele ao terceiro dia, Ele voltou a viver, Ele ressuscitou, porque Ele é Deus, Ele é o autor da vida. E o chamado que todos nós temos é um chamado de salvação. E é um chamado de vivermos Cristo aonde nós estivermos. Mas agora deixa eu te dizer um outro chamado, que é um chamado específico. O Novo Testamento nos fala desse outro chamado. É um chamado peculiar para serem apóstolos, separados por Deus para um ministério muito específico, para uma vocação específica. Romanos capítulo 1, versículo 1, Paulo diz assim: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 também,
Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. A vocação ou chamado específico, Deus vocaciona alguns homens para cuidar da sua igreja. Deus vocaciona outros para serem evangelistas. Deus vocaciona outros para serem missionários. Deus vocaciona outros para serem ministros de música, ministros de louvor. Deus vocaciona algumas pessoas para ministérios específicos. Deus vocaciona líderes de célula. Deus vocaciona líderes de ministérios específicos. Mas é Deus quem vocaciona. E é Deus que te faz ter confirmado essa vocação que você tem. Por exemplo, se você tem um chamado pastoral, você precisa buscar se esforçar para aperfeiçoar o seu conhecimento da palavra de Deus, para conhecer mais a Cristo. Você precisa se esforçar para adquirir mais conhecimento e viver Cristo. Deixa eu te contar. Se você fala que tem uma vocação para ser missionário, a sua igreja precisa enxergar essa vocação em você. Se você diz que tem um chamado pastoral, outros precisam enxergar esse chamado em você. Você não precisa dizer para ninguém, porque é algo natural. Se eu digo, eu tenho um chamado pastoral, algo que você precisa fazer é se investir, como o irmão Marco Antônio fez, um seminário teológico, que você vai adquirir mais conhecimento para poder exercer com mais sabedoria, com mais habilidade o seu ministério pastoral. Mas não adianta você dizer assim, eu tenho um chamado pastoral. Eu tenho um chamado pastoral. Mas você até faz teologia, talvez. Quando você está no seu serviço, outros conseguem enxergar o seu chamado pastoral. Quando você está na sua casa, outros conseguem enxergar o seu chamado pastoral. Primeiro que nós temos uma responsabilidade, missionário, nós temos uma responsabilidade. Deixa eu te contar. Missionário é todo cristão. Deixa eu te mostrar um negócio. Não dá para eu mostrar porque está aqui, né? Mas deixa eu ler para você. Algo que eu vi no Instagram. Fazemos missão porque essa é a essência daquilo que representamos, o corpo de Cristo. Fazemos missão porque essa é uma essência daquilo que representamos, o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Então, se você faz parte do corpo de Cristo, missão é simplesmente a essência daquilo que você representa, que é o corpo de Cristo. Mas se você tem um chamado específico, você tem que investir para aperfeiçoar, adquirir conhecimento e ter confirmado da parte de Deus e da igreja o chamado que você tem. Porque não adianta eu dizer que eu tenho, mas não refletir e não viver aquilo que eu digo que tenho. Em todo lugar onde eu colocar a planta dos meus pés. E sabe que o apóstolo Paulo, ele se importava muito com a igreja, mas ele também se importava muito com aqueles que não estavam salvos ainda. Ele era um pastor missionário. Olha o que ele diz a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. O ministério Paulo ele demonstrou especial interesse pelos de casa, pelos que já eram da igreja, mas ele se importava muito com aqueles que eram escolhidos por Deus, que ainda não tinham recebido a salvação. E para que a graça, multiplicada por meio de muitos, faça abundar a ação de graça para a glória de Deus, eu e você, enquanto igreja, precisamos cumprir
a missão que toda a igreja, todo o corpo de Deus tem. Seja com um ministério geral, ou uma vocação geral, ou uma vocação específica, toda a igreja tem uma missão. Agora eu te convido para abrir sua Bíblia. Em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Talvez você saiba, ela está de cor. Eu espero que saiba. Se ainda não, se esforce para decorar. Atos 20, 24, diz, para Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. A palavra do Senhor, em Atos, capítulo 20, versículo 24, diz assim: mas não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a missão é esta: anunciar a boa notícia da graça de Deus. Isso encaixa muito com os versículos que eu li, porque nós estamos aqui vivendo um momento de tribulação, de cansaço, de desgaste no corpo físico, mas o nosso espiritual vai se renovando cada vez mais, porque nós esperamos muito mais no eterno do que no que é passageiro. Aquele que espera em Cristo só para essa terra é o mais digno de compaixão, ou é o mais miserável de todos os homens. Porque se nós esperamos em Cristo só para esse tempinho aqui, não faz sentido a nossa vida. E quando você aceitou a Cristo Jesus, você recebeu essa missão. O que diz a palavra do Senhor? Mateus 28, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Volta, por favor, a projeção, para nós lermos todos juntos, para você ler e refletir que esse é o seu chamado, a sua vocação. Vamos ler todos juntos? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Uma frase que é bem comum para todos nós. Obediência é a chave do sucesso e gera bênção. Obediência é a chave do sucesso e gera bênção. Olha o fim do versículo 19. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Uma ordem que Jesus Cristo fez para mim e para você. Está no versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos. Ei, não é façam membros da igreja, façam discípulos. Eu estou falando com discípulos? Amém? Estou falando com discípulos? Amém? Amém? Se você é discípulo, você precisa multiplicar. Você precisa gerar mais discípulos, porque essa é a sua missão. Independente de você ter uma vocação, um chamado geral, ou um chamado específico, a missão de todos os discípulos de Jesus Cristo é que nós estejamos indo e fazendo novos discípulos. Ovelha gera ovelha. Discípulo gera discípulo. Claro que nós temos o nosso mestre maior, que é Jesus Cristo. Ele nós temos que obedecer sobre todas as coisas. Nos esforçar para fazer outros. Enquanto psicólogo, eu tenho que refletir a Cristo. Mas eu também sou pastor, porque eu recebi um chamado específico. Talvez o irmão seja construtor ou pedreiro. Essa é a sua vocação, o seu chamado geral. Mas lá você tem que viver Cristo. Lá você tem que fazer discípulos. Talvez você seja vendedor. Lá você precisa fazer discípulos. Lá você precisa refletir Cristo. Talvez você seja merendeira. Talvez você seja faxineira. Talvez você seja dentista. Talvez você seja médico. Talvez você seja o que você é.
E Deus te chamou para fazer discípulos, aonde você colocar a planta dos seus pés. Talvez você seja dona de casa. Talvez você esteja, por enquanto, desempregado. Mas até na sua busca por trabalho, você tem que ser Jesus e descansar nele. Agora eu quero te convidar a fechar os seus olhos para fazer 2 orações. A primeira oração era ore por tantas pessoas que estão tão perto de nós e que ainda não experimentaram a maravilhosa graça de Deus sobre a sua vida. Ore pelas pessoas que estão próximo de você, que estão fazendo parte da sua vida, mas que ainda não experimentaram a maravilhosa graça de Deus, a graça salvadora de Cristo Jesus. A segunda oração, o segundo motivo de oração, ore para que as células sejam um lugar, que as nossas células sejam um ambiente para a manifestação da graça, a graça salvadora de Deus, de forma natural, através do intermédio das nossas vidas. Eu não sei o chamado que Deus te fez, mas toda a igreja de Jesus Cristo é chamada para ser missionária. Aonde colocar a planta dos pés? Deus te coloca com acesso a bom solo, a solo que já está preparado para receber da graça, para receber a semente do Evangelho. O Evangelho que salva, o Evangelho que transforma, o Evangelho que dá vida e vida eterna. Deus te faz todos os dias, em todo momento, se encontrar e estar com pessoas dentro do seu trabalho, na sua vizinhança, dentro da sua casa, na sua família, com pessoas que estão sendo preparadas para receber a palavra do Evangelho, para enxergar na sua vida Cristo Jesus. Ore por elas. Ore para que Deus te dê sabedoria para poder ganhar elas para o reino, ganhar elas para o céu, saquear o inferno. Ore para que a sua célula seja um lugar de reflexo da graça de Deus, para que a sua igreja seja um lugar que continue sendo reflexo da graça de Deus, da presença de Deus, continue sendo um lugar de salvação. Peça a Deus para te dar força e te encher do Espírito, para você ser instrumento nas mãos dEle, para fazer missão o tempo inteiro, o ano inteiro, todo momento da sua vida. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor já nos chamou para a tua obra, Senhor Deus. Nós te agradecemos porque a força que nós precisamos, ela vem do Senhor. Nós te agradecemos porque sem ti nós não somos nada, mas o Senhor nos chama para sermos teus filhos. O Senhor nos chama para poder fazermos a tua obra. O Senhor poderia ter escolhido os anjos de outras formas mais, mas o Senhor escolheu os teus servos, todos os teus filhos, para poder pregar e viver o teu evangelho. Usa, Senhor Deus, a tua igreja que está reunida aqui neste lugar. Que cada um dos teus filhos se disponha para morrer para si mesmo e viver Cristo aonde eles colocarem a planta dos seus pés, Senhor Deus. Renova da unção, da ação do teu Espírito na vida dos teus filhos. Enche e faz transbordar da tua presença. Enche e faz reinar a tua presença na vida dos teus filhos. Que Cristo Jesus seja refletido através das mãos, através dos pés, através dos olhos, através da boca, através dos ouvidos dos teus filhos, Pai. Que nós sejamos em todo tempo reflexo do teu amor, reflexo da tua graça, Senhor Deus. Que nós sejamos sal e luz dessa terra.
que nós sejamos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Que morra, que caia por terra as nossas vontades que não são tuas, ó Deus. As vontades que batem de frente com o teu bom querer para as nossas vidas. Que Ibatiba seja impactada pela presença dos teus filhos aqui, ó Pai. Que aonde cada um dos teus filhos colocar a planta dos seus pés, a planta dos pés deles, Senhor Deus, que seja a tua presença naquele lugar, Senhor Deus. Que eles possam estar vivendo Jesus Cristo onde eles estiverem, Santo Deus. Coloca os teus filhos para viverem Cristo dentro dos seus próprios lares, das suas casas, Senhor Deus. Coloca os teus filhos para viverem Cristo nos seus trabalhos, na sua vizinhança, dentro da cela, dentro da igreja, ó Pai. Que todos nós sejamos instrumentos nas tuas mãos. E Santo Deus, perdoa. Perdoa, Senhor Deus, as palavras que nós usamos que foram contra a tua vontade. Perdoa todas as ações que nós fizemos que não eram reflexo da tua presença. Perdoa todas as vezes que nós tivemos vergonha de professar a fé que nós temos em ti, Jesus Cristo. Perdoa todas as vezes que nós deixamos de agir com boas ações, ações movidas pela tua graça. Perdoa todas as vezes que nós pecamos por não fazer o bem que nós sabemos fazer, porque o Senhor nos preparou para isso, Senhor Deus. Perdoa todas as vezes que nós somos mendigos em ofertar para a tua obra, que nós nos negamos a devolver ao Senhor o que já é seu, Senhor Deus. Perdoa todas as vezes que nós tivemos preguiça em estar vindo cultuar ao Senhor com os nossos irmãos aqui no templo ou nas nossas células. Perdoa, Senhor Deus, por não fazermos a tua vontade muitas vezes. Mas nós queremos viver mais por ti e para ti, porque nós somos teus, Senhor Deus. Enche a tua igreja com o teu Santo Espírito. Põe em nós o teu coração, que nós venhamos diminuir para que o Senhor cresça em nós e através de nós. Seja feita a tua vontade, venha o teu reino. Tu és santo, santo, santo Deus. Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos. Nós oramos a ti, Santo Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome daquele que era, que é e que há de vir. Nós somos completamente dependentes do Senhor. Nós ansiamos, nós desejamos, nós aguardamos a tua volta, Jesus Cristo. Vem com a tua presença em nós e usa-nos para viver o teu querer. Amar é repartir, compartilhar a esperança, movidos pela graça. Amar é repartir, compartilhar a esperança, movidos pela graça. Se deixe ser movido pela graça em todo o tempo, porque Deus te chamou para isso. Não tenha dúvida do chamado que você tem. Eu estou falando aqui com os filhos de Deus, amém? Se você é filho de Deus, você tem um chamado para testemunhar e viver o evangelho. Onde você colocar a planta dos seus pés, você tem um chamado para ser missionário aonde Deus te enviar. Que Deus te abençoe e continue se movendo pela graça. Feche os seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, nós te louvamos. Te louvamos por tua graça, pelo teu favor. Te louvamos porque mesmo sem merecer fomos alcançados. Mas queremos, ó Pai, que esta graça, ó Deus, possa nos mover, ó Deus, para irmos ao encontro daqueles que ainda não conhecem, ó Deus, o teu amor e o teu favor. Tira de nós, ó Deus, toda preguiça espiritual, toda preguiça, Senhor, de abrirmos mão, ó Deus, das nossas vontades para fazer e cumprir a tua vontade em nós.
Faça-nos entender, ó Pai, que somos e precisamos ser uma igreja missionária. Uma igreja que olhe, ó Deus, para os perdidos e sinta compaixão. E, ó Deus, apresente Cristo, ó Deus, para aqueles que ainda não te conhecem. Deus, não nos deixe nos acomodarmos a estas quatro paredes. Quer seja, Senhor, deste prédio, quer seja de uma casa onde a célula está reunida. Nós queremos transpor, ó Deus, as paredes, as barreiras. Queremos ir, ó Deus, aonde o Senhor deseja que como igreja e discípulos do Senhor, ó Deus, estejamos. Queremos ir ao encontro, ó Deus, daqueles que estão carentes, necessitados, ó Deus, oprimidos, muitas vezes acorrentados pelo diabo. O Senhor nos ungiu, ó Deus, para que possamos ir ao encontro, levar esperança, levar libertação e cura. Faça-nos entender, ó Pai, a obra do Senhor, ó Deus, sendo, ó Deus, manifestada através das nossas vidas. Queremos, ó Pai, sermos movidos pela graça. Por isso, Espírito Santo, não desista de nós, continue a mover-se, continue a convencer-nos, continue a nos levar ao entendimento de qual é a nossa missão aqui na terra. Queremos, Pai, Ibatiba para o Senhor, e sei que este é um desejo do teu coração, mas o Senhor escolheu a cada um de nós, ó Deus, para que isto se cumpra. Por isso, Espírito Santo, continue a mover-se no meio da tua igreja, a levar-nos a este entendimento. É a nossa oração neste lugar, pois oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Graças